Um daqueles caras que nasceu com um talento fora do comum e muito acima da média para jogar futebol. A categoria, a visão de jogo, a capacidade de marcação faziam dele um meio-campista perfeito. Ele fugiu daqueles estereótipos do volante barra meia argentino que só batia e não jogava. Mesmo com o emaranhado de lesões que encurtaram a carreira do Redondo, ele não deixa de estar em qualquer seleção de lendas do futebol argentino, tendo encantado a geração que o viu em ação e sendo uma forte inspiração para muitos nomes do futebol atual. Um craque com categoria e a raça do futebol da Argentina. Senhoras e senhores, a história dele, Fernando Redondo. Fernando Carlos Redondo Neri nasceu no dia 6 de junho de 1969. Ele nasceu em uma família com estabilidade financeira, de classe média e que morava em um bairro nobre de Buenos Aires. Estudioso, ele era um daqueles garotos que era o orgulho dos pais, sempre tirando boas notas e sendo muito bem educado e disciplinado. Começou sua carreira como futebolista ainda no salão, ainda no pequeno clube deportivo e social Vila Calzada. Talvez isso explique uma habilidade surreal nos dribles curtos e de improvisar achando passes mágicos ao longo da sua carreira. E no ano de 1985, depois de fazer toda a base no Argentinos Júnior, clube que revelou também um tal de Diego Maradona, o Redondo debutou no futebol com apenas 16 anos de idade. Ele demorou até ser titular do time pela pouca idade, mas, sempre que tinha oportunidades, demonstrava muito futebol. E que não era um volante normal, um cara qualquer. Tinha uma técnica apurada, que além de marcador, poderia jogar tranquilamente numa função de 10. Nestes 5 anos de Argentinos, ele não conseguiu ganhar nenhum título, mas chamava a atenção do futebol sul-americano e europeu. E depois de uma situação bastante inusitada, acabou indo jogar no velho continente, ainda garoto, com só 21 anos. Então no Argentinos Júnior, Fernando Redondo jogou 75 partidas, fez um gol e não ganhou taças. O Argentinos Júnior esqueceu de mandar o telegrama de renovação de contrato de todos os seus atletas. Então a estrela do time, Fernando Redondo, foi aconselhado a não renovar com o clube argentino. O rumo foi o Tenerife da Espanha. E lá, apesar do clube não ser competitivo, o Redondo conseguiu jogar muito bem e fazer história. Nessa primeira temporada, não ganhou títulos. E o volante meia atuou em 23 jogos e fez um gol. Na temporada seguinte, as grandes atuações pelo Tenerife levaram o Redondo à seleção da Argentina. E no clube espanhol terminou só em 10º lugar no campeonato nacional. Foi em 1992 a estreia com a camisa albiceleste, jogando a Copa das Confederações, que naquele ano ainda era chamada de Copa Rei Fahd, em que a Argentina, em uma época que ainda ganhava títulos, ganhou esse título, derrotando a dona da casa, Arábia Saudita, na final por 3-1, com gols de Rodrigues, Canidia e Diego Simeone. De quebra, o Redondo foi eleito o melhor jogador desse torneio. Na temporada de 92-93, já testado no futebol da Europa, passou a ser visado por grandes clubes, e o nível que o Redondo estava jogando realmente impressionava, tanto que o poderoso Real Madrid queria a todo custo a sua contratação, uma vez que ele jogando pelo Tenerife atrapalhou os blancos a ganhar a La Liga. E nessa temporada em específico, o Tenerife fez ótima campanha, terminando o espanhol em 5º lugar. Depois da temporada europeia, o jogador desembarcou no Equador para jogar a Copa América de 1993. E esse foi o último título do Redondo com a sua seleção, e também o último título da sua seleção, inclusive. Ele jogou bem, mas não foi brilhante, foi expulso em uma partida contra a Colômbia, aliás, e não pegou o Brasil nas quartas de final. Voltou na semi, contra a mesma Colômbia, e na decisão esteve em campo os 90 minutos na vitória diante da seleção mexicana por 2-1 e ficando com essa importante taça continental. A seleção da Argentina nessa época tinha caras espetaculares, como o goleirão Goicoechea, os defensores Ruggeri e Basualdo, tinha Simeone e Batistuta, e não tinha Maradona, que estava fora da Celeste nesse período. A temporada de 1993-1994 foi a última do craque defendendo o Tenerife, que não conseguiu resistir à pressão do Real e não teve como recusar uma oferta de 3,5 milhões de dólares pelo jogador, que estava prestes a atingir o seu ápice.
Defendendo o Tenerife, o Redondo atuou em 109 partidas e foi às redes em 8 oportunidades. Só que antes de vestir a camisa do Real, o Redondo tinha um compromisso muito importante com a sua seleção, o mais importante de um jogador, a grande Copa do Mundo. Os argentinos depositavam em Maradona de volta uma grande esperança, mas a seleção como um todo também era muito forte e tinha jogadores de alto nível. Na primeira fase, a Argentina goleou os gregos por 4-0, depois venceu os nigerianos por 2-1 de virada. No terceiro jogo, perdeu por 2-0 para a Bulgária, se classificando para as oitavas, onde perdeu para a Romênia por 3-2 e de forma pra lá de frustrante, deu adeus ao sonho do tricampeonato mundial. Logo na temporada de estreia com o Real, enquanto esteve em campo, jogou muito bem e conseguiu ajudar o clube. Porém, ele começou a sofrer com as contusões e viver o drama de perder partidas importantes. E nessa temporada de 94-95, conseguiu vencer o Campeonato Nacional, ou seja, o Campeonato Espanhol, em que o Real deixou para trás o Deportivo La Coruña de Bebeto nas rodadas finais e conquistou a taça. O Redondo jogou só em 26 partidas e marcou 2 gols. Na temporada seguinte, o Real Madrid não conseguiu ganhar títulos. Acabou perdendo a Supercopa da Espanha e ficando só em 6º lugar no Campeonato Espanhol, e caiu nas quartas da Champions, ou seja, uma temporada sem brilhantismo para os blancos, apesar de ter peças incríveis dentro do plantel. No início da temporada 96-97, o Redondo sofreu uma lesão que fez com que ele perdesse alguns jogos, e já não parecia mais fazer parte dos planos do treinador Fábio Capello. Mas, segundo torcedores e jornalistas, o time não estava funcionando, justamente por conta da ausência de Redondo. Isso foi tão verídico, pois quando ele conseguiu retornar e engatar uma sequência, o Real engatou também uma sequência de vitórias e arrancou rumo ao título do Campeonato Espanhol daquela temporada, o segundo da carreira do craque. O Real tinha jogadores do quilate de Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Zé Roberto e o croata Šuker. O Redondo jogou 39 partidas nessa temporada e fez um gol. A temporada de 1997 e 1998 foi muito vencedora para os blancos. O Real faturou a Supercopa da Espanha, derrotando o Barcelona por 5-3 no placar agregado. No espanhol, o time terminou só em 4º lugar, porém isso não foi problema, pois na melhor e na maior competição de clubes do mundo, o Redondo jogou muita bola, e o Real fez valer o peso da sua camisa, e venceu a Liga dos Campeões da UEFA, primeira da carreira do Redondo. Na decisão, ele foi muito importante contra a Juventus de Turim. O Real venceu por 1-0 e faturou a orelhuda. Nessa temporada, o Redondo disputou 46 partidas. Vivendo o auge da carreira, sendo um dos principais jogadores do clube campeão da Champions e sendo um dos melhores do planeta na posição, não teria por que o Redondo não jogar a Copa de 98 na França. Errado. Essa é uma história bastante conhecida. O treinador da Argentina, Daniel Passarella, exigiu que os seus jogadores cortassem o cabelo para jogar o Mundial. O Fernando Redondo, por sua vez, simplesmente se recusou, e assim como o Canidia, não jogaram aquela Copa, e com certeza fizeram muito, mas muita falta para a Argentina. Dentro da temporada de 98-99, o Real viajou para o Japão para disputar o Intercontinental contra o campeão da Libertadores de 1998, o Vasco da Gama, e bateu o time cruzmaltino numa atuação magnífica do Redondo e com 2 gols do Raul Gonçalves. Tirando essa taça, o Real não ganhou mais nenhum título, ficou como vice do espanhol e como vice da Supercopa da UEFA, e caiu nas quartas da Champions. O Redondo jogou 34 partidas nessa temporada. Depois da Copa de 1994 e da confusão antes do Mundial de 1998, o Redondo ficou 5 anos sem vestir a camisa albiceleste da Argentina. E os seus constantes problemas físicos e com uma geração de ótimos jogadores, ele acabou ficando para trás. E jogou alguns amistosos nesse ano de 99, o último contra a seleção brasileira inclusive. Ou seja, ele até começou, mas não deu continuidade ao ciclo para o Mundial de 2002. Defendendo os hermanos, esse volante meia fora de série jogou 29 partidas, marcou 1 gol e ganhou 2 títulos. A temporada de 1999-2000 foi a última do craque em Madrid. O Real terminou o espanhol só em 5º lugar e não conseguiu vencer o Mundial Interclubes aqui no Brasil. Mas, como sempre, ou quase sempre, a orelhuda foi para Madrid. Com uma vitória por 3-0 diante do time do Valência, conseguiu essa taça. O Fernando Redondo, jogando demais,
ganhou o prêmio de melhor jogador da UEFA naquela temporada. E mesmo depois dos 30 e sofrendo com lesões constantes, vivia ótimo momento, somando 53 jogos nessa temporada. Depois que Florentino Pérez assumiu a presidência do Real, o Redondo foi cortado dos planos, pois havia apoiado outro candidato nas eleições. Então seu destino foi o Milan da Itália. Com a camisa do Real, Fernando Redondo atuou em 228 jogos, fez 6 gols e ganhou 6 títulos. Sair de um gigante para outro poderia representar um grande salto até na carreira do Redondo, que apesar dos 32 anos tinha um talento muito refinado. Mas no Milan, literalmente, a sua carreira acabou. O clube rossoneri pagou cerca de 20 milhões de euros, uma fortuna da época, mas por um golpe de azar, acabou fazendo um dos piores investimentos da sua grandiosa história. Na pré-temporada, o Redondo machucou o joelho em uma dividida e rompeu totalmente o ligamento cruzado. Em entrevista ao jornal La Nación, ele diz: "Fiz metade da pré-temporada no Real e outra metade no Milan. Na Itália, a carga de treinos era diferente, mais intensa. Por orgulho não disse nada, mas estava morto a nível muscular. E num jogo, num lance, senti o joelho quebrar. Rompi os ligamentos cruzados do joelho direito e estive por 2 anos sem jogar." E nestes 2 anos, o Redondo foi sujeito a várias operações. A primeira operação não correu bem. Foi operado por um médico italiano, que tinha feito intervenções em vários jogadores do Milan, mas não era um especialista em joelhos, e a verdade é que o ligamento não ficou em condições. Não culpo o médico, mas entrei naqueles 3,4% de casos em que as operações não correm bem. Durante a recuperação, o joelho inchava e causava-me dor. Diziam-me que tinha que superar a dor e eu trabalhava cada vez mais duro, a nível muscular, mas ia ficando cada vez pior. Consultei vários especialistas, inclusive um francês que operou Ronaldo, mas optei por um belga. Fiquei na Bélgica alguns meses, fui submetido a novas técnicas e tratamentos 3 vezes por semana. Aplicavam-me uma técnica chamada Beer Block, que estava proibida na Itália. Ela atuava no sistema nervoso central para tirar a dor. Metiam-me em uma sala de operações, levantavam minha perna direita e tiravam-me sangue da perna, e injetavam medicamentos. Só queria conseguir superar a dor e a inflamação. Dei o meu máximo para pelo menos conseguir jogar mais 2 anos. Então foi em dezembro de 2002 que o Redondo conseguiu voltar a jogar, e pegou o finalzinho da temporada 2002-2003. E um detalhe interessante foi que durante esse período lesionado, ele não quis receber o salário enquanto não pudesse jogar. Nesse segundo semestre ele conseguiu jogar bem, e ajudar o Milan a ganhar a Copa Itália dessa temporada. E o mais importante de tudo foi que o Milan ganhou a Liga dos Campeões, a 6ª do clube e a 3ª do Redondo. O Milan derrotou a Juventus e saiu com o título. Nessa metade de temporada em que esteve em campo, o Redondo ainda jogou 19 jogos. Já na temporada de 2003-2004, o Redondo já não estava mais suportando as dores. Podia continuar a jogar, mas não era a mesma coisa. Depois dos jogos, o joelho voltava a inflamar e precisava de 2 a 3 dias para me recuperar. Foi então que eu tomei a decisão de me retirar. Já não desfrutava como antigamente, porque tinha que passar vários dias em recuperação por causa da inflamação do joelho. Então, depois de ainda participar do título do campeonato italiano, a última taça da sua carreira, o Fernando Redondo optou por deixar os gramados, por pendurar as chuteiras. No Milan, o Redondo ainda disputou 33 partidas, não chegou a fazer gols e conquistou 3 títulos. Jogando pelos clubes, o argentino disputou 445 jogos, fez 15 gols, deu 17 assistências e ganhou 9 canecos. Os números, entre aspas, modestos, contrastam com o que esse cara foi e representou para o futebol. Eu já sabia que o Redondo tinha sido um jogadoraço, mas pesquisando a fundo dá para notar que enquanto ele esteve em campo, ele era inquestionável. O problema mesmo era quando ele não estava, e o motivo disso, em 90% das vezes, foram as lesões, que arruinaram a carreira de um cara que nasceu com potencial para ir muito mais longe e ter uma carreira muito mais longeva.
Essa foi a história do genial Fernando Redondo. Se você gostou, deixe o seu like para sinalizar ao YouTube e me apoiar na criação de conteúdo. Semana que vem tem mais uma história inédita por aqui. Até a próxima e falou!